Graças e paz, irmãos. Eu quero agradecer ao convite. Hoje o Danilo está lá, né? Na sede. Eu estou aqui. E agradecer a acolhida dos irmãos. Cada vez que a gente vem, a gente é muito bem recebida, muito bem acolhida, muito bem abraçada. E isso é muito bom. Muito bom sentir o carinho dos irmãos por nós. Vamos abrir nossas Bíblias. E o nosso tema lá na sétima desse mês também é esperança. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. 1 Pedro 1, versículos 3 ao 5. Eu trouxe a tradução na linguagem de hoje, eu vou ler na linguagem de hoje. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Nós vivemos dias difíceis. Quando a gente observa o cenário político, a gente fica um pouco balançado e perguntando: para onde será que vai isso? Onde vamos parar? Quando nós observamos as famílias e a educação, a gente também se pergunta: onde vai parar isso? Onde vamos chegar? Quando vemos a saúde, quando observamos todas as coisas que têm acontecido, sempre vem essa pergunta: onde vamos parar? O que está acontecendo? Não é fácil ser cristão nos nossos dias. Há muitas pressões sobre nós. Em alguns países, o Estado tenta obrigar-nos a fazer coisas que vão contra a nossa consciência cristã. Nós vemos os jovens sendo atraídos pelo resplendor e pela sabedoria desse mundo. Nós vemos os pais que não têm tempo de falar da palavra de Deus aos filhos e não têm tempo de trazê-los à igreja. Nós vemos cada vez menos crianças dentro das igrejas. Nós vemos as nossas igrejas lutando e batalhando para levar a palavra de Deus, para evangelizar, e na maioria das vezes não tem frutos, diminui o número de membros e elas acabam se fechando. Após diversas décadas de espera, alguns de nós podem até mesmo pensar: virá algum dia o nosso Senhor? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Algum dia virá o nosso Senhor? Caso enfrente problemas como esses, e qual é o cristão que não enfrenta esses problemas? As cartas de Pedro, as duas cartas de Pedro na Bíblia, dirigem-se diretamente a nós, são dirigidas diretamente a cada um de nós. Pedro escreveu a congregações dos seus dias, provavelmente pouco mais de 30 anos depois da morte de Jesus. Mas os problemas enfrentados pelos cristãos naquela época não mudaram muito do que é hoje. O conselho dado por Pedro é hoje tão válido como naquele tempo, e ele estava bem habilitado para dar tal conselho. Para que possamos viver
é preciso acreditar em um futuro. E observando as circunstâncias que estão aí na nossa cara, lendo e vendo as notícias que nós vemos, como é que a gente pode acreditar em um futuro melhor? Para que se possa viver, é preciso acreditar em um futuro, seja ele o mais incerto e o mais sombrio. Ter um futuro é ter uma esperança, boa ou má. A esperança pertence à vida, às coisas que esperamos, e como nós as esperamos fazem parte daquilo que nós somos. O termo esperança, ele tem dois sentidos principais na teologia. Ele pode definir o objeto da esperança, que é Jesus Cristo, e tudo que implica na sua vinda final, ou ele pode significar a atitude de esperar. Enquanto que, para a sabedoria grega, é possível haver esperança boa ou má, a Bíblia só usa a palavra esperança para designar a espera de algo bom e favorável. Esperar é ganhar pela fé uma promessa de vida e salvação. Ter esperança é ter um futuro que, embora com provações, será bom. Esperar significa olhar à frente, na expectativa de uma atividade futura de Deus. A base da nossa esperança é uma atividade já realizada por Deus, que foi o nascimento de Jesus, que nos aponta o caminho para os propósitos de Deus. Assim, nós cristãos esperamos a ressurreição do povo de Deus e a volta do seu reino com toda a confiança, porque Jesus já inaugurou o reino e foi levantado dentre os mortos. Não é à toa que nós oramos: venha o teu reino. Não é à toa que celebramos a ceia do Senhor como uma antecipação do banquete celestial, porque a ceia nos faz lembrar da morte e ressurreição de Jesus, que abre um caminho ao reino. Enquanto esperamos ser igual a Cristo no final, nós devemos nos esforçar para sermos iguais a Ele agora. E aí sim, fazer diferença nesse mundo. Fazer diferença nessas circunstâncias e nessas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Enquanto vivemos na esperança, andamos por fé e não por aquilo que vemos. Mas para que possamos ter esperança, nós precisamos entender algumas coisas. A esperança cristã, ela deve ter algumas características. A esperança do cristão, ela não provém dele mesmo. A esperança cristã, ela não nasce de um fenômeno psicológico. O crente não espera única e exclusivamente porque ele tem uma necessidade, porque uma aflição presente o obriga a se refugiar na espera de um futuro melhor. Não. A esperança não depende do estado de espírito. Ela não é ocasional, mas ela é essencial para a vida do cristão. Ela não requer um socorro vago, ela oferece a salvação necessária. Segundo a palavra de Deus, o ser humano não cria a sua esperança, ele a recebe. Portanto, a esperança não provém de nós mesmos. A esperança é um dom de Deus. A esperança bíblica é a espera confiante de um futuro dado por Deus. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em pessoas, em riquezas, em justiça ou na igreja. Porém, a esperança de Deus escapa à nossa iniciativa. Nós não dispomos dela. Ela é, ao mesmo tempo, insegurança total e segurança total. Eu explico. A esperança, ela é insegurança total porque ela não se apoia em nada que nos seja disponível. Ela foge das nossas definições. Ela é esperança contra toda esperança, como está escrito em Romanos 4. E a esperança, ela é segurança total porque ela vem de Deus. Portanto, ela é mais certa do que qualquer certeza que nós
seres humanos, possamos ter. É uma esperança que não se engana, ela é firme. A esperança é um dom de Deus. A esperança também está ligada à fé. Nós não podemos deixar de ver a esperança sem falar da fé. Uma não existe sem a outra, pois é da fé que a esperança tira toda a sua segurança. E é na esperança que a fé encontra a sua alegria e a sua paz. É na esperança da vida eterna que a fé repousa. É, enfim, pela esperança que a fé descobre as gloriosas coisas que estão por vir. A fé está ligada à esperança, que também se liga ao amor. E os irmãos vão lembrar do versículo de 1 Coríntios. A fé não se esperar por ele ou com ele. Isso implica que a esperança seja ativa pelo amor. A fé, a esperança e o amor constituem assim o próprio fundamento do ser. Precisamos entender e praticar. Não adianta só termos esperança. Precisamos ter fé e precisamos demonstrar a esperança e a nossa fé através do amor ao próximo, através da ajuda às pessoas, através de uma palavra acolhedora, através de um oi, muitas vezes. Tem gente que não espera muita coisa. Se a gente disser um oi, se a gente disser um bom dia, se a gente der um aperto de mão, é o que elas querem, é o que elas necessitam, é o que vai fazer o coração delas te encher de alegria. A fé, a esperança e o amor constituem assim o próprio fundamento de ser cristão, apelando um ao outro, apoiando-se um no outro. Estes três permanecem, porque todos os três se baseiam na misericórdia de Deus em Jesus Cristo. A esperança está ligada à fé, que está ligado ao amor. Nossa esperança está em Jesus Cristo. A Bíblia inteira é um livro de esperança, mas ao passo que no Antigo Testamento ela permanece velada, em Jesus Cristo ela se revela. No Novo Testamento o véu é eliminado para aqueles que se convertem ao Senhor. Não pense que os dois testamentos falam de coisas diferentes. O Antigo e o Novo, ele tem definições iguais. A esperança é a mesma em ambos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento espera por aquele que há de vir. O Novo Testamento espera por aquele que veio e que voltará. A esperança cristã, ela se fundamenta no conhecimento histórico, ela alimenta-se do passado e ela tira dele a sua esperança. Em Jesus Cristo nós temos a certeza das coisas que esperamos. Paulo, ele diz em Romanos 8, em esperança somos salvos. Esperança aqui se torna sinônimo de Jesus Cristo. De fato, Jesus Cristo é realmente a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança tem que estar firmada em Jesus Cristo. E aí, quando a gente começa a assistir as coisas, ver as notícias, ver as circunstâncias do nosso dia a dia, do nosso país, com esse óculos da esperança em Jesus, a gente consegue visualizar coisas melhores. A gente consegue entender o que é que Deus tem, qual é o propósito que Ele tem para nós, no meio de toda essa bagunça, de toda essa confusão. Mas precisamos voltarmos a Jesus sempre. E a nossa esperança está firmada nele. Em Jesus Cristo, a esperança é confiante. O cristão tem futuro porque ele tem um passado. Esse futuro não é desconhecido para nós, porque o conhecemos na fidelidade daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que deu a sua vida por nós só quer o nosso bem. E a gente cantou aqui, ele só quer o nosso bem. Foi ele quem nos libertou e nele está a nossa esperança de mais uma vez sermos libertos. Em Jesus Cristo,
A esperança é viva. E a palavra que nós lemos, o texto que nós lemos fala isso. A esperança viva. Ela não é corrompida por leis. Ela não é corrompida por corrupção. Ela não é corrompida por nada de ruim que a gente conhece. As esperanças que não se fundamentam em Cristo estão feridas de morte. Na realidade, elas deixam o ser humano sem esperança. A esperança cristã não repousa sobre uma ideia, mas sobre a pessoa viva de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Somente Ele é a garantia de uma herança incorruptível, como está também escrito no texto que nós lemos de 1 Pedro. Ao mesmo tempo que a esperança é futura, ela também é presente. O futuro do cristão não está preso num alvo imóvel e fora de alcance. Então, nós temos esperança, a esperança está na volta de Cristo, então vamos ficar olhando para lá e pode acontecer o que for, que a gente está fixado ali naquele ponto. Não, a esperança é presente, o futuro é presente para cada um de nós, o futuro vem a nós. Ao mesmo tempo que nós avançamos para Ele, Ele avança para nós, pois Cristo é aquele que vem. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor que mexe com a nossa vida, Ele é o Senhor que nos maravilhas dele, nas coisas onde ninguém vê as maravilhas dele. Pelo poder do Espírito Santo, a esperança pode ser confiante, pode ser viva, pode ser dada no tempo presente como penhor do tempo futuro. Assim, não somente as esperanças deste mundo têm a promessa de vida eterna, como também a esperança do reino torna vida na economia deste século. A esperança futura comanda o comportamento do cristão e situa a moral cristã. E é nessa esperança que nós devemos basear a nossa vida. É nessa esperança em Cristo Jesus que a gente fundamenta todas as coisas, que a gente fundamenta a nossa família, que a gente fundamenta a nossa vida em Cristo Jesus. As coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente quer, mas não podemos perder a esperança em Jesus. É Ele que comanda todas as coisas, é Ele que dirige todo o nosso ser. Não podemos deixar de falar dele, não podemos deixar de viver a alegria que é estar com Cristo Jesus a cada dia. Não podemos deixar de falar das maravilhosas bênçãos que Ele deposita em nós a cada manhã. Não podemos deixar de realmente testemunhar de Jesus em nossa vida. A moral cristã é uma moral de esperança. O cristão libertado do seu passado pecaminoso é aquele que vive conforme a sua esperança. Ligado ao Salvador que vem, ele não mais depende da aparência deste mundo passageiro. Nós devemos trabalhar aqui e combater nessa terra, porque a nossa esperança está no Deus vivo. O cristão é aquele que espera a realização da sua esperança, o retorno do seu Senhor. Mas isso não significa que eu fico só esperando, eu vou agir também. Esperar significa agir e fazer, conforme o Senhor nos ensina, conforme Ele nos mostra. O tempo de esperança é também um tempo de vigilância. E esse vigiar é em oração. E Ele nos mostra como agir e o que fazer em oração. O tempo de esperança é um tempo de vigilância. E essa vigilância não é só individual, mas ela é coletiva também. Todo o povo de Deus precisa vigiar, precisa participar das orações, precisa orar coletivamente, precisa buscar o Senhor coletivamente. A esperança que recebemos não é somente nós, mas é a promessa de Deus para o seu povo. Devemos nos atentar para a vinda, para os sinais da vinda do reino de Deus, esperando e vigiando em oração constante.
nos segura em todas as batalhas e devaneios. Ela é sempre segura e firme, e nada poderá abalar a nossa esperança. Nossa vida, baseada na esperança e certeza da salvação, vai muito além da realidade que nós vivemos. Quando colocamos os nossos olhos no alto, certamente nós viveremos as coisas do alto. Apesar das dificuldades do dia a dia, apesar das nossas limitações, nunca deixemos de esperar o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Não deixemos de acreditar que a esperança irá mudar este país. Não deixemos de acreditar que Jesus pode fazer o melhor pela nossa cidade. Não deixemos de acreditar que Ele pode melhorar a família, a educação, a saúde e a política. Ele sim pode fazer o melhor por todas essas áreas que a gente vê e que a gente acompanha. Que a nossa firme esperança seja sempre a herança dos santos e a vida eterna, que está guardada, mas há de se manifestar, pois assim o cremos, e esta é a nossa esperança. Que nós tenhamos a nossa esperança voltada em Jesus a cada dia, sempre firme e crescente em Cristo Jesus. Que possamos batalhar e que possamos lutar pelas coisas olhando para Cristo Jesus a cada dia, nunca desviando os nossos olhos dele, mas sempre buscando fortalecimento nele, que sempre faz o melhor e nos usa por onde quer que a gente vá. Que tenhamos esperança em Cristo Jesus. Amém?